Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje nós temos aqui um momento todo especial. Aliás, todos os nossos podcasts, eles são especiais, são únicos nos seus conteúdos, são diversificados. Então, se você ainda não viu todos os nossos podcasts, vai lá, dá uma olhadinha, tem tanta coisa boa que pode te ajudar você a aprender coisas e divulgar também, servir de bênção para outras pessoas, divulgando o nosso podcast. E falar nisso, já vai lá, curte, comenta, compartilha, porque isso é muito importante. Também aciona lá o sininho para todo conteúdo novo que for colocado, você ser avisado, tá bom? E vai lá no Instagram e curte a gente através do mulheres.ict e também do podcast Aprendendo com Elas. Se você não nos conhece, nós somos da Igreja Cristã da Trindade e o Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade é que faz esse podcast, né? Então, Aprendendo com Elas está aqui trazendo conhecimento para você, tá bom? Então, vai lá, comenta, curte, compartilha e sirva de bênção na vida de outras pessoas, né? Ao divulgar aqui todo o nosso conteúdo, tá bom? E hoje nós estamos aqui com a Gracilene, uma querida, uma irmã em Cristo. Ela não é da nossa igreja, mas pertencemos à mesma família de Deus. E o tema que nós vamos abordar hoje com a Gracilene é o seguinte: profissão e vida familiar. Como conduzir isso com sabedoria? Tem como fazer isso? Conduzir vida profissional, família, quais são as medidas, o que precisa renunciar, o que precisa demarcar, enfim, a gente vai bater aqui um papo e vamos conhecer a trajetória de vida da nossa amada. Mas antes de eu continuar falando, por favor, se apresente aqui para o nosso grupo. Bom, eu sou a Gracilene, né, mais conhecida como Grace, né, e não sou aqui da ICT, mas sou da família de Deus, né, somos irmãos em Cristo, congrego na Assembleia de Deus, né, e estou aqui, né, para contribuir, né, com a minha vivência, com a experiência que o Senhor tem me dado ao longo dos anos, né, no trabalho, na família, nessa integração, nessa interação, né? Eu acredito que tudo que o Senhor proporciona nós vivermos nessa terra, né? De alguma forma serve de contribuição para outros, né? Porque é o Senhor, quando a gente se identifica como cristão, é ser parecido com Cristo, né? É nesse esforço, né? Nessa batida que a gente vai. E aí, né, buscando parecer com Cristo, atendendo à chamada dele, outras pessoas, né, vão ver isto, né, e vão se identificar com alguns momentos que a gente, né, menciona, situações do dia a dia, né, que não acontece só na minha casa, que não acontece só comigo, mas acontece com muitas pessoas. E como o Senhor deu o direcionamento, como tem dado, né, também vai ajudar outros, né, eu ouvi experiências de outros, né, a gente vai passando os anos de vida na Terra, né, e a gente vai ouvindo e acolhendo e aprendendo, né, então assim a gente também vai passando, né. Com certeza. E aí assim, quem que é a Gracilene? É mãe, é profissional? Conta aqui pra gente, que área que você atua profissionalmente? Então, eu trabalho em escola, né? Eu sou funcionária pública, trabalho na área da educação, né? A minha profissão mesmo chama agente de organização escolar, então eu cuido da parte administrativa da escola, né? Documentação, né? Vida funcional de professores e funcionários, né? E a vida escolar dos alunos, né? É isso que eu faço. Então, às vezes as pessoas perguntam, você é professora? Não. Eu sou educadora por trabalhar na área da educação, né? Mais ligada a essa parte de documentos, atendimento aos pais, né? Atendimento à comunidade, né? Então, essa é a Gracilene, né? Também sou mãe, né? E eu gosto muito de falar, sou mãe de 9, né? Com muito prazer, né? Mãe de 9 filhos, graças a Deus por isso, né? Tenho essa família numerosa e abençoada, né? Muitas vezes causa espanto, mas eu não me imagino de forma diferente, nem mãe de 5, nem mãe de 6, nem mãe de 2, mãe de 9,
glória a Deus por isso. Aljava cheia, né? Isso é verdade, verdade. E desses 9, quantos homens, quantas mulheres? Então, são 6 homens, né? E 3 mulheres. Olha, contribuiu bastante com o sexo masculino, né? Olha que bênção! Contribuí. A minha família foi o contrário. Minha irmã, meus irmãos, né, tiveram mais filhas mulheres, que não é só eu que tenho um numérico expressivo, né? Mas, assim, maior sou eu mesmo, né? Com os 9. Mas a minha irmã teve mais filhas mulheres e meu irmão também. Então, a gente vem, né, minha mãe teve 7 filhos, né? Então, já é também um número expressivo e a gente, não todos, mas alguns foi nessa linha, né? Você sabe que bênção, né? Eu venho de uma família de 5 filhos, a minha mãe era filha numa família de 14 filhos, o meu pai de 7 filhos. Nossa, de bastante também. Então, assim, foi tão gostoso crescer numa família grande, com primos, né? Quando a gente se reunia, assim, a família toda, e ainda quando temos a oportunidade de nos reunirmos, é tão especial. Eu olho e falo assim, nossa, eu fui privilegiada. Né? Você falou tudo, especial, especial mesmo, né? De pertencer a uma família grande, claro, né, que tinha as questões, né? Mas eu vejo hoje uma bênção, né? Num tempo em que as pessoas não querem ter filhos. Né? É difícil essa parte, né? Eu tinha assim, o desejo de ter 4 filhos, mas depois eles vieram, né, e bem-vindos, né, bem-vindos. Depois quando a gente vê todos criados, né, e aí já vem o filho dos filhos, né, os filhos dos filhos, né, uma satisfação e assim, a gente se sente muito alcançada pelo Senhor, é assim que eu me sinto, alcançada pelo Senhor. Quando eles eram pequenos, estava, né, muito distante, eu falava assim, meu Deus, que futuro, né, nos aguarda, né? E aí hoje, já com a mais nova, com 20 anos, eu falei assim, glória a Deus, né? Até aqui, e não será diferente daqui para frente. Sim. O Senhor nos sustentou, né? Então, isso é muito bom, né? Olha, Gracilene, essa é uma certeza que todo cristão tem que ter, que o Senhor nunca nos abandona na caminhada. Exatamente. Porque assim, quando eu vejo a história da humanidade, mesmo a história bíblica, quantas dificuldades de tempos em tempos as pessoas enfrentavam e Deus estava presente guardando. A gente vê que quando Moisés nasceu, a sentença era de morte. Exatamente. Era de morte. Menino era para morrer, a sentença era de morte. Era uma ordem dada, né? E Deus guardou, né? Deus deu ali a sabedoria, providenciou de uma forma que acho que nem Joquebede imaginaria, né, que fosse surpreendente, Deus, né? E surpreendentemente Deus guardou, né? E é assim, né, em tempos diferentes, né, mas o Senhor atuou lá, né, tem atuado e vai continuar, né, então, assim, essa é a certeza que nós temos, independente do que venha acontecer, de circunstâncias que se levantam, às vezes causa espanto, né, causa temor, mas Deus atua e vai continuar atuando. Ele não né? perde o controle. De forma alguma. Ele não perde o controle, ele não perde a mão e ele não perde a visão. Ele te enxerga onde você está, ele me enxerga onde eu estou, onde você está, né? Nas nossas dificuldades, dentro das nossas realidades. Ali o Senhor está, ali Ele direciona, ali Ele cuida, mesmo quando a gente enxerga com os olhos limítrofes humanos, sim, a gente não vê saída, fala, Deus, e agora? Né? Às vezes vem a preocupação, vem às vezes o desespero, como mães muitas vezes, né? Muitas, em vários períodos, né? Sim, né? Na infância, na adolescência e mesmo depois de adultos, sim, né? Sim. A minha avó falava assim, depois que filho parir, barriga mais não enchi, né? Porque assim... A minha avó também falava isso. Menina, você sabe que eu falo que assim, eu vou começar a escrever o que eu tenho de lembrança de dizeres da minha avó, que a minha mãe às vezes fala, alguns ditados, eu falo, gente, isso são pérolas, né? Eu preciso escrever para não esquecer. E são infinidades, né? Sim. Nossa, vem uma situação, nossa, olha, minha avó falava dessa forma, né? É interessante como isso também vai passando. Vai, né? vai.
Então, assim, porque a gente, né, como mães, a gente se preocupa. Eu acho que tem um momento, pelo menos assim, eu me lembro de situações em que eu tive que confiar que o olhar e os braços de Deus eram muito melhores do que os meus. Porque a gente acha que não, isso muito eu cuido, né? Só aí a gente que sabe fazer da maneira mais adequada, né? A gente sempre tem isso, né? Porque se eu fizer, né? A gente vira assim, né? Aquela leoa protetora ali dos filhos. Aliás, eu acho que a gente vai se transformando em alguns bichos, Exatamente. Né? Leoa, ursa, a águia. O que for né? mais providencial na hora é aquilo que a gente se transforma. A gente vai ali para defender a cria, né? Para defender os filhos, né? Verdade, é verdade. Mas, assim, eu acho que, pelo menos na minha experiência de maternidade, teve tempos em que eu tive que fazer uma entrega e dizer, Senhor, de fato, o Senhor cuida melhor do que eu, o Senhor faz melhor do que eu, os teus planos são melhores que os meus, e eu tenho que confiar, né, que assim como foi uma herança que o Senhor confiou a mim, eu tenho que entender que a tua mão, a tua direção, o teu propósito, o teu agir na vida deles é muito melhor do que o meu. Mas a gente vai aprendendo, né? Não, porque isso é um aprendizado. Eu me lembro, assim, bem mais jovens, não tinha essa totalidade de filhos, né? Eu custei a entender. E quando você também, às vezes, a gente tem um direcionamento que a palavra nos dá, o Senhor não nos abandona, mas quando faltou alguns pilares na sua vida, assim, poxa, talvez se eu tivesse tido a orientação, não estaria nessa, a gente sempre fica com essa coisa, né? Então, eu sempre senti muito não ter sido criada pela minha mãe, né? Porque é um pilar, né? É uma referência da gente na terra. Primeiramente o Senhor sempre, né? Mas a gente tem a referência, a família, né? Eu fui criada pela minha avó, infelizmente ela partiu cedo, eu só tinha 9 anos, né? Então, aí dali passa uma trajetória, uma hora você tá aqui, você tá acolá, mas não é naquele ambiente, né, natural, normal, né, que todo mundo, pai, mãe, aquele apoio. Eu creio que se ela vida tivesse, ela, né, não teria deixado, mas, né, circunstâncias, né, a levaram, mas assim, eu perdi ela com 9 anos, mas eu me lembro que eu não sabia nem ler, mas eu já sabia cantar os hinos da harpa, né? E a igreja dela não cantava corinho, cantava hinos da harpa, então era o que eu aprendi. Mas posteriormente eu fui aprender os corinhos, tudo, né? Mas aquilo fica na mente da gente, né? Porque são louvores e é a palavra cantada, né? E ficou esse legado, né? Então, eu sempre falei assim, o dia que eu tiver... Já criança falava isso, 10, 12 anos, meus filhos vão colocar todos os nomes da Bíblia, né? E, de fato, né, consegui colocar todo o nome da Bíblia, né? E criar eles, né, no temor da palavra, né? E graças a Deus, é assim, mesmo ela partindo cedo, era ela e minha bisavó morreu, eu tinha 6 anos, mas as lembranças que eu tenho está ligado à palavra, está ligado em ir no culto, né? Uma era da assembleia, outra era da congregação, então uma hora eu ia com uma, outra hora eu fazia companhia para outra, né? Mas o que era comum dentro do nosso lar, né? Era louvores, era oração e era a palavra, né? E no decorrer da minha vida com os meus filhos, né, a falibilidade que nós temos, né, mas crendo na inerrância da palavra, eu e minha esposa, a gente, assim, erramos algumas vezes na maneira de conduzir nós, né, mas com o tempo, né, a maturidade também vai vindo e aí a gente depois vai ver os resultados, né. Sim. Hoje, quando eu converso com meus filhos, a gente sempre tem um momento, assim, é difícil no domingo após o culto que eles não vão em casa e a gente vai falar sobre a palavra, vai falar sobre N coisas, vai falar sobre Deus, vai falar, você lembra, né, de tal situação, quando você fez assim, ensinou a dividir, ensinou, né, mas são princípios da criação natural, mas extraídos da palavra, o repartir, o compartilhar, o dividir, o esperar pelo outro, o outro que não está, ele existe, não é porque ele não está, né, que a gente não vai se lembrar. Então são coisas que na palavra a gente aprende, né, ela tem tudo, né, para casamento, para a criação dos filhos, para essa questão quando a gente sai para trabalhar, né, essa necessidade de muitas vezes deixar. Eu tive um apoio, né, que aprendendo com elas, mas Deus assim providencialmente, meu marido trabalhou
por um bom tempo, 12 por 36. Então, um dia sim, um dia não, ela estava em casa. E exatamente as coisas que eu fazia, ele fazia, às vezes, por vezes até melhor, né? Assim, então, mesmo trabalhando, meus filhos tiveram, né, essa presença. E eu me lembro, ele não era evangélico, posteriormente que ele ficou, né? Eu me lembro que a dirigente da igreja a qual a gente frequentava na época, lá na Zona Norte, no Limão, né? Deus usando a vida dela, né? Muita sabedoria, instruía os homens da minha igreja, né, a compartilhar com sua esposa, porque meu marido sabia fazer tudo, lavar, passar, cozinhar, ele sabe fazer excelentemente, de uma forma muito boa, mas ele mesmo falava assim, nossa, cuidar de filhos, né, dividir, isso aí não está em mim, mas vendo, né, a questão do companheirismo, de estar ali ao lado da esposa, né, não foi de um dia para o outro, né, houve várias reuniões, houve a palavra mesmo no culto direto, né, mas ele foi se esforçando pelo ensinamento, né, e de ouvir, acolher, né, e praticar. Né? Então eu tive esse apoio, né? Porque a gente sofre muito, né? Na questão da creche, você precisa trabalhar, não é todo trabalho que você tem um auxílio creche, nem tem creche perto, às vezes você depende, meus filhos, eles ficaram em creches públicas, creches boas, mas você não consegue de imediato uma vaga, né? E você precisa trabalhar, né? Então é um dilema, né? Você não pode deixar seu filho sozinho dentro de casa, né? Mas ele me ajudou muito, né? No período que os maiores iam para uma escola, eu me lembro que eu morava num lugar que, assim, era do lado oposto à creche. Então, e aí eu e uma companheira, que ela tinha 2 meninas, e eu com a tropa, assim, com mochila, aquela coisa, né? Hoje a gente ri, né? Mas na época era um sofrimento, assim, equilibrando, e às vezes a gente pegava um ônibus cheio, né, aqueles horários de pico, embora seja no interior, mas também as pessoas saem para trabalhar muito cedo, né, e aí quando a gente entrava no ônibus e que as pessoas olhavam, eu falava com a minha amiga Cláudia de Jacareí, eu falei assim, nossa, todo mundo olhando para nós, já conhece, porque as duas doidas, as crianças para lá e para cá, às vezes, né, bate com a mochila na cabeça do outro, não faz uma expressão mais assim, a gente passa por essas coisas, né, as mulheres passam, né, por essas coisas, mas a gente vence, né, depois da pandemia eu encontrei essa minha amiga, já tinha mudado bastante de Jacareí, né, a pandemia trouxe isso, né, da gente encontrar com pessoas, né, e ela falou assim, você lembra, Grace, daquela época que a gente carregava os meninos, pegava 2 conduções, né? Nossa. Então era uma luta, né? Mas a gente vence com Cristo, né? Ele nos ajuda, né? Renova mesmo tantas forças espirituais, né? As forças físicas. Imagine você depois de um dia cansado de trabalho, levou o menino em creche, buscou o menino em creche, chega em casa, às vezes eles querem dormir, você tem trabalho na igreja, né? E a gente precisa disso também, né? Não é só ouvir a voz do corpo, né? Tem um momento do descanso, tudo, mas assim, a gente também tem que se empenhar. Eu lembro que às vezes eu tomava um banho, assim, naturalmente eu não queria ir na igreja, mas eu sabia que eu precisava. Né? Precisava esperar até domingo. Não, né? Tem cultos dias da semana e eu preciso desse alimento, né? Tomava um banho, às vezes ficava lá na porta, né? Às vezes não tinha ali a pessoa para ficar na porta, a gente mesma que ficava, ou sentava, mas assim, dali parecia que o cansaço ia embora, né? Aí você recebia a palavra, né? Ia para sua casa, ainda tinha alguns afazeres para fazer, né? Mas o Senhor ali fortalecida, né? Espiritualmente e, por que não dizer fisicamente, né? Porque você louva, adora, e você, não, estava doendo aqui, estava doendo, mas não está doendo mais, né? E você chega com outra disposição, né? Tudo isso é o Senhor que faz em nossas vidas, né? E é uma fase, né? E eu acho assim importante a gente ter a consciência da responsabilidade que nós temos, até assim para os nossos filhos no caminho do Senhor, porque o que acontece? Se a gente for olhar para as circunstâncias, a gente se embaraça. E, de fato, vem um cansaço físico, sim, as demandas da vida. Mas qual é o legado que eu estou deixando? E o legado, ele tem a ver com eternidade. Exatamente. Né, para os meus filhos. Então, assim, às vezes eu vejo que as pessoas, na atualidade, elas se enroscam com tantas coisas, e eu entendo que são muitas as demandas, mas assim, o que é importante, o que é urgente na vida de uma pessoa?
E aí, assim, porque a experiência que tivemos na vida espiritual, de igreja, os nossos filhos não tiveram. E a gente precisa criar oportunidades para que eles tenham essa memória e eles possam ter essa vivência e desenvolver isso. E a igreja, ela é um lugar que te traz muitas possibilidades. Primeiro, o sentido de pertença. Eu pertenço a uma família maior, Sim. né? Eu estou aqui com desenvolvendo uma rede de relacionamentos de pessoas que professam a mesma fé. Quem é esse Deus? Por que eu tenho que crer em Deus? Por que eu preciso dessa experiência com Deus? Por que eu preciso ter um encontro com Deus? Gente, mas Deus está em toda parte, como é que eu vou ter um encontro com Deus? E é necessário, né? E é muito triste quando a gente vê que tem famílias que acham assim, não, eu não preciso, às vezes se consomem tanto com as demandas e o tempo que eles teriam para buscar a Deus, eles estão ali envolvidos nas redes sociais. E gastam ali tempo. Às vezes eu fico triste, sabe, Gracilene, de ver pais com crianças pequenas, as crianças brincando, querendo aquele olhar, Sim. aquela participação daquele momento e tá lá. Vai, tá, né? É mais interessante manter o olhar, a atenção, o tempo numa tela com coisas tão fúteis. E eu não sou contra dizendo que não, vamos ser radicais, vamos queimar as telas, não, mas ter o equilíbrio, né? Exatamente, a questão é o equilíbrio, né? E, por exemplo, né, como que posteriormente a gente vê resultados, né? Muitas vezes as crianças que de forma precoce gastam muito tempo em frente às telas, que não tem ali um crivo, um cuidado, um zelo, né? Porque também você não vai criar, né, alheio a tudo isso, né? Mas há um momento, tem que ter o equilíbrio e parte de você. Mas se você tá ali também, que você, né, o filho tá chamando a mãe, pai, olha isso aqui, olha esse desenho que eu fiz, olha, vai falar alguma coisa da escola, mas você estava só na sua tela, só consumindo o tempo. O que você vai dizer para ele se você mesmo está ali diante dele, né, sem dar atenção, dando atenção a outras coisas? Qual é a tua prioridade, né? Eu quero apresentar Cristo para o meu filho, eu quero apresentar Cristo para o meu marido, se ele não conhece o Senhor, eu quero apresentar Cristo para minha vizinha, eu quero apresentar Cristo no meu trabalho, né? Mas eu estou envolvida e embaraçada com muitas coisas e que não estão apontando para Cristo. As pessoas têm que olhar para nós, os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, né? Quem convive, né? E ver Cristo, ver você priorizando. Então, você vai falar alguma coisa, para ter esse crédito, tem que ser da tua vida, né? O testemunho tem que falar mais alto, né? Ainda que você seja de poucas palavras, mas as suas ações estão confirmando quem é o teu Deus e que lugar ele ocupa. É primazia mesmo? Ou outras coisas que de forma alguma, que a gente sabe disso, nada pode ocupar o lugar de Deus. A nossa família, ela tem uma importância muito grande, mas foi o Senhor que nos deu. Então, é a Ele, né, a gratidão, honrar o nome dEle, né, priorizá-lo, né. Hoje a gente tem a medicina avançada, a tecnologia avançada, mas Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus que dá saúde, que dá inteligência, né, a formação dos médicos, de todas as profissões, né, ou seja, tudo converge nele. Então, primeiramente, é Ele que tem que estar, né, na minha vida que fala, na tua que fala, né, para aquele que ouve, né, se sentir atraído, né? Nós somos atraídos por cordas de amor, Sim. Né? E temos essa responsabilidade, né, de passar isso, né, de reproduzir na íntegra, né, com o mesmo amor, né, que Ele nos passou, né, administrando este tempo. Há tempo para todas as coisas, né? A gente não vai ficar na igreja dia e noite, mas a gente vai ficar ligado no Senhor o tempo todo, né? E espírito de oração, né? Em conversas que de repente você está brincando, rindo, mas daqui a pouco vem assim, e é o nosso Criador, né? Porque existe essa leveza, né? Às vezes as pessoas querem encaixotar isso, e a né? criatividade, porque a própria palavra diz, olha, não assentar, não andar, não comer, não levantar, não deitar, em tudo são oportunidades. Na contemplação, quando você para, assim, você tem muitas coisas para fazer, mas há momentos parece que o Espírito Santo nos chama para
ficar assim, num estado contemplativo, né? E ali você faz aquela introspecção com Deus, de agradecimento. Às vezes você pode nem verbalizar isso, né? Mas existe uma expressão, né? A gente para com aquele que nos formou. Que né? acaba sendo visto. Eu lembro de criança, uma das coisas que mais eu gostava de ouvir eram os testemunhos da minha família, assim. Testemunhos que a minha mãe vivenciava no dia a dia dela, que ela compartilhava de como Deus supria certas questões, das minhas avós compartilhando. Então aquilo para mim era algo assim tão enriquecedor. Eu gostava de ouvir aqueles testemunhos que não eram histórias fictícias, mas reais, de necessidades reais e como de Deus... tão perto, né? De tão perto e como Deus cuidava disso, né? Que de repente assim vinha a provisão de Deus, vinha a resposta de Deus, mesmo sendo de um jeito que não era o esperado, mas aquilo era algo mostrando o cuidado de Deus, mesmo quando o querer não era feito do jeito que se esperava, mas vinha o cuidado de Deus sendo manifestado ali. Então, assim, ouvir esses testemunhos era algo assim que despertava em mim um interesse de querer conhecer Deus e experimentar na minha vida esses milagres, essas questões, porque eu via, né, assim, o testemunho delas no dia a dia, como Deus, né, cuidava. Então isso despertava um interesse. E eu acho muito triste na atualidade, e eu estou falando de pais cristãos, pais que tiveram o princípio e não reproduzem isso nas suas famílias hoje. Então é triste isso. A responsabilidade é mesmo um chamamento, aí é a responsabilidade. Olha, se você não tem tido tempo de contar para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus vizinhos, aquilo que Deus tem feito na tua vida, não é porque Ele não faz ou não tem feito. Alguém se distanciou e com certeza não foi Deus que se distanciou de você. Né? Muitas vezes a gente se distancia. Deus, ele já fez a escolha dele. Ele quer caminhar conosco. Né? Deus, ele é um Deus relacional. Ele quer caminhar conosco. E é muito triste quando, né, as pessoas decidem, Deus, né, vai se preocupar com outras questões, porque são tantas, né, que o Senhor tem que administrar, que da minha vida cuido eu. Que triste. Verdade. E a gente nunca pode abandonar esse desejo de experienciar Deus, né, na rotina, no nosso dia a dia, né? Não sei se tem um mês ou dois, né? Meu filho Natan é o meu filho mais novo, né? Casou recentemente, em setembro, né? E vivendo uma situação, né, já como homem casado, tudo, né? Ele trouxe esse testemunho na nossa igreja, né? Que ele falou com Deus, né? Claramente, né? Um bate-papo com Deus, né? Que ele sempre viu, né? Tanto a mim quanto meu marido, né? Os testemunhos, né? De milagres nós vivenciamos, assim. Nós ficamos 9 anos em Jacareí, foi um período assim muito rico de experiência. Houve escassez, né? Financeira, mas o Senhor não deixou perecer, mas foi um cenário propício, né, para os milagres de Deus, e não foi um nem dois, foram muitos, né? Nossa casa, né, toda sexta-feira reunia-se muitos irmãos ali, né? A gente orava, buscava a presença de Deus, que é interior e afastado, então não tinha problema da questão de barulho, nada disso, né? E meu filho falou assim, nossa, eu sempre ouvi meu pai e minha mãe, né? A gente viu acontecer na família, na casa, eles viram, né? Testemunharam acerca disso, né? Mas eu queria comigo, assim, né? E no cenário que ele estava vivendo. E eu achei muito interessante, porque na sociedade em que a gente vive, às vezes as pessoas ficam admiradas, né? Acham lindo, nossa, como eu queria vivenciar tal experiência com Deus, e tem que vivenciar mesmo, tem que falar com Deus, Senhor, eu quero ali estar contigo e ver o seu poder, ver a manifestação do seu braço, saber, né? A gente sabe que Ele é na nossa vida, mas assim, as coisas parecem que têm sido banalizadas, né? Como se Deus não fosse mais Deus. Ele é Deus,
grande e poderoso. Deus tremendo na batalha. Continua. Na batalha, nosso dia, o cenário é diferente lá do Antigo Testamento, né? Tá todo revolucionado, né? Mas o poder de Deus e a necessidade que nós temos dele manifestar, não somente para nós, né? Viva, né? A nossa fé em ti, né? Seremos alcançados, mas de outros, né? Você e mais os outros. Eu fiquei muito contente dele trazer esse relato, né? Porque a gente vê hoje ausência de testemunhos, né? Tem muitos louvores, né? Tem a palavra, não pode faltar mesmo, mas não pode faltar os testemunhos. O pequeno ou o grande sempre vai edificar a vida de alguém, né? Porque são de coisas do seu dia a dia. E isso chama a atenção. Nossa, mas fulano estava passando por tal situação? E Deus fez assim, e Deus, ele não faz, verdadeiramente não faz acepção de pessoas. Só que nós temos que abrir a nossa boca, contar para Deus, não é porque Deus não sabe, não, ele sabe de todas as coisas, mas no abrir da nossa boca é a dependência. Senhor, eu preciso de ti. Né? Então, quando você pede, às vezes você explica, eu queria assim, 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 olha, tal situação, você está dizendo, Senhor, tu tem visto tudo isso, mas a tua misericórdia, eu tenho certeza que não vai faltar. E aí você vai contando, conversando para Deus e sabendo que Ele tem cuidado, né? De mim, de você, de todos nós, né? Isso é muito bom, né? Então é uma coisa que não pode faltar. O testemunho não é só na igreja, é dentro da nossa casa, é com os nossos amigos, né? Eu tenho uma amiga no meu trabalho, né? Ela trabalha há pouco tempo com a gente, e ela falou assim, Grace, eu já li a Bíblia assim, mas são as coisas que eu não entendia, eu deixava de lado. E vendo você falar, né? Sempre nas conversas, sempre, né? A oportunidade a gente fala, né? Eu senti o desejo, né, de ler a palavra. Aí eu até levei uma Bíblia minha, né, ela tem a Bíblia dela, é católica, né, falei, ó, tem uma linguagem, né, tendo que você vai compreender. Qualquer dúvida você, né, fala com a gente, né, vai aí ajudando. Eu achei muito interessante que nas falas, nas conversas, a gente ri, a gente brinca, a gente come junto, a gente trabalha junto, né, mas a gente fala de Deus, né, sem importunar. É muito bom a palavra do Senhor desejada, né? E esse talento o Senhor nos dá, porque a gente pede para Ele, Senhor, eu preciso de tal ferramenta, né? Se eu não tenho a desenvoltura que eu gostaria de ter, mas eu falo assim, Senhor, tá vendo que eu tenho essa dificuldade? Às vezes tem pessoas que falam em público, né? Mas Senhor, trabalha, porque é a favor do teu reino. É uma missão, né? Você está trabalhando, você não está tirando as pessoas do trabalho, não. Você está fazendo o seu trabalho com responsabilidade, mas a gente não é robô, as pessoas conversam entre si. E você traz a palavra do Senhor com uma leveza que o outro vai desejar. Não é ser mais um religioso, né? Mas é conhecer a libertação que vem através da palavra, né? Porque quem não precisa, né? Todos precisamos. Né? E é muito interessante isso, porque não é uma religiosidade na forçação de barra, não, né? Não, mas é assim, é tão maravilhoso se relacionar com Deus que se interessa por tudo na nossa vida. E eu falo assim, Deus, Ele é o Deus das grandes coisas, dos grandes feitos, porque Ele é onipotente. Ele é poderoso. Mas uma das coisas que eu fico maravilhada em relação a Deus, como Ele se preocupa com as pequenas coisas. E como Ele enche o nosso coração. E mostra assim como Ele nos conhece profundamente. Deus de detalhes, né? De que detalhes. Se importa, né? Que se importa. É uma das coisas que eu fico assim maravilhada. Assim como detalhes da minha vida não ficam despercebidos diante de Deus. E Ele mostra o cuidado dele nos detalhes. Eu fico assim, Deus, verdadeiramente, o Senhor tem um olhar profundo para quem eu sou. Porque às vezes a ideia é errada, Deus tem muita coisa para se preocupar, né? Primeiro que Ele dá conta de tudo. Gente, não tente colocar Deus numa caixinha. Exatamente. Ele não cabe em caixinha nenhuma. Ele não cabe em caixinha nenhuma. Então tem gente que está querendo definir Deus e colocá-lo, enquadrá-lo, emparedá-lo. Eu falo assim, gente, quem és tu na fila do pão? Né? Você está pensando que você é quem? Para tentar enquadrar, pôr Deus numa caixinha e dizer é isso e tal. Não tem.
né? E assim, é muito triste. Agora eu fico maravilhada quando eu vejo, né, crianças tendo experiência com Deus, adolescentes, Coisa jovens, linda, né? qualquer pessoa, independente da idade. Mas é muito lindo porque existe uma fome espiritual, existe um vazio que só Deus pode preencher na vida do ser humano. E por mais que a pessoa busque coisas que possam preenchê-la, tudo vai ter uma aparência de, mas não vai preencher de fato aquilo que só Deus pode preencher na vida de uma pessoa. E como é necessário a gente mostrar isso para as novas gerações. Olha, uma coisa que está saindo aí essas semanas, eu ainda não assisti, mas eu ouvi alguns comentários sobre essa série Adolescência. Eu vi meus filhos comentando. Eu vi. Não é o tema nosso hoje, mas assim, no geral, é assim, como que aconteceu de um garoto, um adolescente, um pré-adolescente de 13 anos, cometer um crime e os pais se surpreenderem de tomar conhecimento sobre o próprio filho que eles desconheciam, porque achavam que ele estava seguro dentro de casa com acesso à internet. Triste, né? Tudo bem, é uma ficção, mas a gente sabe dos estragos que isso tem causado. Exatamente. E como nós, como família, a gente precisa ter esse cuidado, porque assim, eu lembro que uma das experiências mais gratificantes que eu tive com os meus filhos, claro que como mãe, eu fiquei muito feliz de ver etapas sendo concluídas no desenvolvimento deles, né? Quando eles foram a primeira vez para a escola, se formaram lá na pré-escola, depois no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, é uma alegria, né? Porque você fala assim, olha, passei por essa fase, mas nada disso se compara. A alegria de você ver nos filhos, eles tendo o entendimento de quem é Deus e que eles precisam de Deus e eles querem Deus e eles abrem a vida deles, entregam a vida deles para Deus. Eu lembro de experiências que os meus filhos tiveram com Deus na infância e aquilo eu olhava e falava assim, Senhor, obrigada. Porque o Senhor está se revelando dentro do entendimento daquilo que eles conseguem abstrair, o Senhor está se fazendo conhecido. E a gente vê, né, que se você dá esse espaço, progressivamente o Senhor vem atuando, né? Então, assim, é necessário mesmo, né? Às vezes a pessoa fala, frase clichê, abre teu coração, né? Mas dá o espaço que é devido ao Rei da Glória, né? E ele vai agir, né? No seu entendimento de criança, ele vai se revelar de uma forma, e você vai passando as fases da sua vida e você vai se voltando para ele, né? Porque precisa ter mesmo essa abertura. Mas aí progressivamente você vai vendo, né? O coração da gente, né? Pai e mãe, né? Se enche de alegria, né? Porque para eles, né, mas é o próximo ali que está tão próximo, mas é o próximo que quando ele for visualizar outros, né, vai ter este alcance. Serão próximos que você não sabe, que para você é distante, mas fica no ensinamento da palavra, né, do bem que você recebe de Deus, né, não fica somente para ti, porque a fonte é inesgotável, né? E aí você reparte, alcança o próximo que seus olhos estão vendo, mas também aqueles que seus olhos não verão. Mas não importa, é uma vida que está sendo alcançada. É isso, é um trabalho para o reino, né? A gente está sempre nessa corrida do trabalho, de ganhar o sustento, é necessário mesmo, né? Mas trabalhando na terra, né? Prestando contas ao homem, mas trabalhando o Senhor, né, ele promove isso dentro em nós, para trabalhar para o reino. Quando, né, eu tinha esse pensamento, mas quando eu me aposentar, quando, né, então assim, você talvez você entenda, né, a gente entende que você vai ter um tempo melhor, né, uma disponibilidade maior, mas na disponibilidade que nós temos hoje, né, com o tempo apertado, não pode deixar para depois, é agora, né? Até tem porque que fazer, se né? Aquilo que você não faz no aqui e agora, depois que você tiver tempo, se você não desenvolveu, né, a necessidade, a preocupação, a importância de dar esse devido valor na sua vida e colocar isso como uma prioridade, depois, dificilmente.
Então, assim, é muito complicado isso. Agora, eu entendo que, assim, muitas vezes a gente passa por experiência com os nossos filhos e às vezes eles se distanciam do caminho do Senhor, e isso é uma tristeza. E eu não sei se é isso que você tem enfrentado na tua vida, mas se for, não perca as esperanças. Entre na brecha de oração, de intercessão na vida dos seus filhos. Peça a Deus que cerquem eles de todos os lados com pessoas que possam compartilhar do amor dele, né, do amor de Deus para com a vida deles, e que o Senhor ministre a vida deles através de sonhos, de circunstâncias. Deus sabe como alcançar, e é aquela semente que foi lançada, ela vai brotar em nome de Jesus. Agora, uma semente que nunca foi lançada, jamais ela poderá ser germinada. Por isso que é importante a gente lançar as sementes. A experiência com Deus não vem no DNA. A experiência com Deus, ela vai ser ali despertada através do caminhar, do quanto a família teve esse compromisso de ensinar os filhos, de mostrá-los. E olha, gente, com falhas, porque nós não somos perfeitos. Deus está trabalhando em nós o processo todo. Eu entendo que como a gente vai amadurecendo, a gente vai revendo algumas medidas, revendo algumas coisas que antes éramos, eu vejo isso na minha história, né? Algumas coisas lá atrás eu era muito mais assim, dura, radical, e outras coisas eu fui aprender, Deus foi trabalhando em mim, e glória a Deus, né? Nós não somos obras acabadas, mas assim, não dê por perdido uma situação, mas confie em Deus. Fala assim, olha, Senhor, tem uma frase que é um slogan do Desperta Déboras, né, que é um ministério de mães que oram diariamente por seus filhos, que diz assim, eu não criei filhos para povoar o inferno. E é verdade, né? Assim, Senhor, eu lembro da minha avó, uma oração diária que ela fazia, ela colocava a foto dos filhos, e ela falava assim, Senhor, não pode se perder nenhum. Eu tenho que dar conta diante de ti de cada um deles, Pai, não deixe que nenhum se perca. A minha oração, né, sempre da madrugada, eu sempre falo assim, Senhor, eu lembro e o Senhor também lembra, todos foram apresentados ao Senhor. Nem todos os meus filhos estão hoje servindo ao Senhor, mas eu creio, né, eu creio e não desisto. Eu tive um que, né, se afastou, né, ficou bem uns 10 anos, hoje graças a Deus ele está firme ali com Cristo, né, mas assim, o papel da gente é relevante, e existe um resultado, porque sim, a sementinha ela foi plantada, né, então quando a gente ora pedindo ao Senhor a intervenção do Senhor, que Ele cerque com pessoas, né, que também querem que o reino de Deus, né, esteja povoado, é o reino do Senhor, né, mas eu me lembro que, né, existem algumas circunstâncias, às vezes nos entristecem, né, um momento de rebeldia contra a palavra, contra os pais, né, muitos pais vivenciam isso, eu também vivenciei minha esposa, uns períodos críticos, né, mas a oração, a comunhão que a gente tem com o pai, né, de forma nenhuma, ela sofre abalo, né, porque Deus é Deus das circunstâncias boas, alegres, né, mas dos dias difíceis, que na maioria das vezes são tempos até maiores, mas, né, nesses tempos assim que de forma significativa vem a nossa memória, também vem de forma significativa a precisão do agir de Deus, de como o Senhor fez, né? Hoje eu vejo meu filho, né, congrega com a gente, né, a firmeza a qual ele tem, vejo ele discorrendo sobre a palavra, né, ele é responsável pela BD da minha igreja, né, e ali com a gente, né, os filhos, a gente está bem nessa parte do ensinamento da palavra, né? Mas eu vejo assim, nossa, glória a Deus por isso, né? Às vezes a gente queria que não tivesse esse período de afastamento, né? Não, né? Às vezes você cria nunca deu uma voltinha lá fora, nada disso, né? Mas o quanto, né, a misericórdia do Senhor alcançou
e como firme está os pés, né? Então isso é importante. Eu tenho ainda 3 filhos, né, que eu não deixo de orar, como pelos demais também, para que o Senhor os mantenha, preserve, né? E que eles possam também passar isso para os filhos deles, né? Mas é assim, só há um resultado porque houve um trabalho, houve um empenho, né? O Senhor coloca em nossos corações, né? E nós atendemos a voz do Senhor, né? Porque esse serviço prestado, né? Não somente a nossa família, mas a sociedade, porque cada filho da gente, cada sobrinho, cada neto, ele vai ser um prestador de serviço na sociedade. E ele tendo essa consciência de quem o formou, de quem, né? Ele foi criado, né? Ele vai ter também essa consciência de gratidão, né? Ele vai ter essa polidez de um homem de Deus, né? Porque esse caráter piedoso, qual né? é o propósito de vida. E vai estar a serviço na sociedade, nas atividades que ele for prestar. Se vai trabalhar no banco, se vai ser um bombeiro, né? Se vai ser um eletricista, se vai ser um professor, o que quer que seja, né? O princípio está na palavra, na qualidade do serviço que você vai prestar, porque você honra a Deus com as suas atividades, né? A gente honra a Deus, né? Em todas as vezes, você faz com amor, né? Você tem respeito pelo ser humano, a palavra de Deus nos ensina isso, né? A respeitar o outro, as suas limitações e ajudar, né? Porque sempre o Senhor vai nos colocar, né, nessa posição de poder auxiliar o outro. Alguém nos auxiliou, alguém nos chamou, alguém nos acolheu e a gente vai repete esse papel, né, e busca fazer com maestria, com excelência, né? Por quê? Quem é, né, o nosso professor, né? O Senhor, né? Mestre dos mestres, né? E a gente nunca pode desistir, não importa o tamanho da luta que estejamos enfrentando, nós não podemos desistir, né? Esmorecer, murmurar, falar assim, Senhor, o Senhor sabe que é difícil, tá doído, tá difícil, mas eu sei, Senhor, que o Senhor não desiste, né? Eu sei, ó Pai, que o meu olhar não tá presente em tudo 24 horas por dia, mas o teu está. Sim. O Senhor sabe, o Senhor alcança algo que eu nem consigo alcançar, que é o coração. Mas eu confio, ó Pai, que o Senhor vai fazer. E assim, você falando sobre essa questão de uma vida piedosa, de como a gente aprende isso na palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus, ela é rica, é uma fonte inesgotável. Exatamente. E para todas as situações, todos os temas, todas as circunstâncias de vida. Nada fica de fora, tudo é contemplado, né? Tudo é contemplado. E aí, assim, eu fico pensando, sabe, Gracilene, assim, como muitas vezes Deus não é assim, não é uma questão de barganha com Deus, mas assim, porque às vezes tem pessoas que acham que tem que pagar a Deus, né? Falar assim, Deus, eu estou fazendo tal coisa, então o Senhor tem que fazer para mim. Não é barganhar com Deus, mas é entender que como propósito nós somos, a nossa vida tem que estar à disposição do agir de Deus. E assim, por muitas vezes eu experimentei na minha vida o abraço de Deus através de outras pessoas, em circunstâncias que eu estava me sentindo vulnerável, que eu precisava de ter aquele cuidado. E Deus, no detalhe, cuidou. Então hoje eu tenho assim, essa consciência, e eu peço para que Deus me dê esse discernimento para que eu seja o abraço dele em circunstâncias, ou a mão dele em circunstâncias para pessoas que necessitam, porque em algum momento, assim como Deus fez isso na minha vida, na vida da minha parentela, Deus vai estar usando pessoas para expressar o cuidado dele, o abraço dele, o afago dele em momentos assim muito necessários, pontuais e necessários. Então eu sinto essa necessidade de querer ser o abraço de Deus na vida de uma pessoa, né? Não para trazer aí alguma questão para mim, não, mas eu me sinto tão enriquecida quando isso acontece. E eu fico assim, emocionada de ver e falo assim, Senhor, como o Senhor
não se esquece de ninguém. E às vezes coisas mínimas que a gente pensa, mas isso daqui, ali está sendo expresso o cuidado de Deus, o amor de Deus, a fidelidade dele. E eu fico assim muito feliz quando isso acontece, eu me sinto assim muito abençoada. Abençoada, né? E o sentido da utilidade no reino de Deus, né? Aí a gente vai na palavra, né? E vendo o que o Senhor nos ensina no amor ao próximo, né? E ser esse instrumento não guardado, não empoeirado, mas em uso, né? E aí trazendo para as coisas da terra, a gente fala assim, uma cadeira ela tem um tempo de vida útil, né? Algo na nossa casa tem um tempo, passa por um desgaste, né? Se estraga. Mas no reino de Deus ser utilizado, usado, né, por ele como uma ferramenta, torna ela mais afiada, né? E ela não vai ter a saturação, pelo contrário, né? Vai estar ali sempre pronta, né? Essa questão da gente estar disponível, né? Sentir abraçado, ser o abraço de Deus, né? Eu tenho o costume de falar nas minhas orações, Senhor, abraça a minha alma. E a gente sente o abraço do Senhor em nós, né? E alguém que não soltou o grito, você não ouviu a voz, né? Mas o discernimento que o Senhor nos dá, essa sensibilidade nos leva, né? Para que o abraço de Deus chegue até ela, chegue até a vida dela, através de nós, através do outro, né? E como a gente estava falando aqui dos filhos, né? Eles também, né? Entendendo através das experiências com Deus, né? Na utilidade para o próximo. Às vezes é o próximo que eu não vou ver, eu não sei quem é que está trabalhando lá com o meu filho, mas eu sei que eu investi, né, na criação dele, com a palavra, com este enriquecimento, que ele vai multiplicar, que ele vai prosperar na vida de outro, né? Os meus olhos podem até não contemplar, mas Deus está vendo, né? A pessoa também, e aí é essa multiplicação no reino, né? Daquilo que Deus faz por nós e por conseguinte a outros, né? É aquela obra que vai se estendendo. Larga as tendas, né? Elas estão aí. É isso aí. Está gostando do conteúdo? Então, corre lá, curte, comenta, compartilha. Seja um canal de bênçãos na vida de outra pessoa, divulgando. Porque aquilo que está sendo bênção para você, você pode abençoar outras vidas transmitindo, tá bom? E não esqueça de nos curtir lá no Instagram, no mulheres.ict e também no @podcast aprendendo com elas. Mas Gracilene, vamos lá. A gente está falando aqui de família e é um tema apaixonante, né? Envolvente. Como mães, mulheres, né? A gente não tem como nós nos vermos afastada desse contexto, né? Mas e a profissão? Porque uma mãe com 9 filhos, tantos desafios, uma vida profissional, né? Aí os desafios e de atuar numa área difícil, na área da educação. É verdade. Não é fácil, né? Com os alunos, com os professores. É um contexto difícil, é um contexto que tem sido muito desprestigiado, desvalorizado, porque assim, é um paradoxo, né? É desvalorizado, mas extremamente necessário, porque a gente precisa passar por uma formação, a gente precisa passar pela vida estudantil, pela escola. E como que você percebe, dentro da tua experiência, essa questão de ter essa sabedoria, né, de ser luz neste contexto, de lidar com dificuldades que vão surgindo? Toda profissão tem as suas questões, os seus desafios, né? É verdade. A sabedoria mesmo, né? A gente pede e Deus concede, né? Ele vai concedendo, e as experiências do dia a dia, né? Por exemplo, eu trabalho numa escola, como eu disse, eu não sou professora, eu trabalho na rede de apoio, né? Na parte administrativa, você fica nos bastidores, né? Eu, na verdade, na minha sala mesmo, não é aquela que fica em frente ao balcão, né? Às vezes a gente até atende quando não tem
mas eu fico mais recuado, né? Mas funciona como apoio. Por quê? Ali é uma instituição, né? Então, independente do que você passe, do que o outro passe, deu aquele horário, mas 6 horas da manhã eu estou abrindo a escola. Eu moro também na escola, que eu sou caseira lá, né? Então, às 6 horas eu estou abrindo a escola. Aí, quando dá 6h40, eu estou abrindo para os professores. Aí, o meu horário é posterior, entre as 10 até as 19, né? Na área administrativa, né? Mas você sabe, né, que não pode parar. É uma engrenagem, né? Os professores vêm, né? Os alunos vêm, não importa o que esteja acontecendo com você, né? Mas Deus se importa com o que está acontecendo com você, então Ele cuida, Ele sara e Ele restaura para que a gente esteja ali, né? Recebendo, né? Eu não sou das que ficam ali na portaria no horário de entrada dos alunos, tem outros agentes de organização escolar que a gente tem os que ficam mais para dentro da secretaria e os que ficam no corredor, que tem contato mais direto com os alunos. A gente fica mais com os papéis e a questão mesmo, né, de funcionamento, pagamento, né, da vida funcional, né, de todos e da vida escolar, né. Mas, assim, ao longo, né, eu tenho 32 anos no estado. Estarei dando entrada na minha aposentadoria, espero, Deus assim permitindo, em 2026 estar aposentada, né. Trabalhei antes, né, sem ser no estado, né, mas, assim, o Senhor, aprova o Senhor, né, eu nem sabia o que era, antigamente o nome era oficial de escola, né, aí depois mudou a nomenclatura para agente de organização escolar. Na época fazia esse concurso para inspetor de alunos, né, para trabalhar diretamente com os alunos, né, no pátio, no corredor, e o oficial de escola era aquele que ia dentro da secretaria. Sim. Depois, na nova nomenclatura, né, um agente de organização, ele faz tudo, só que observa-se o seu perfil, né, se você tem mais habilidade para estar dentro ou para estar lá, né, mas a função é a mesma, né, e aí eu estou, né, desde eu não lembro exatamente o ano, mas eu me lembro que meu segundo filho ia fazer 1 aninho quando eu entrei no estado, né? Eu tinha trabalhado com vendas, eu tinha vindo recentemente de volta para São Paulo, morei um tempo no Rio, tudo, né? Eu estava com 2 filhos pequenos para criar, né? E aí eu fui dispensada desse trabalho, né? Meu filho pequeno passou aquele período que é possível, né? Dispensar, né? E ali uma vizinha, né, ela vai ter um concurso, né, em escola, para ser oficial de escola. Eu falei, o que faz um oficial de escola? Que eu nem tinha escutado falar esse nome, né. Aí ela falou, trabalha na secretaria. Alguma coisa assim, né. E na época eu não tinha nenhum recurso, eu me lembro muito bem disso, tem coisas que você jamais esquece, né. Eu não tinha o recurso para pagar a inscrição. E na minha rua todas as mulheres fizeram, né, todas. E ela falou, não, amiga, eu vou pagar para você e essa vaga vai ser sua, né? Aí eu falei, bom, não sei nem exatamente o que faz, mas quando eu fui me inscrever, eu fui e perguntei para as meninas, né, qual era o tipo de trabalho, essas coisas, né? E realmente teve ali a prova, tudo, né? E eu consegui. Por exemplo, da minha rua foi a única que consegui na época, né? Então, assim, era na preparação de Deus, não porque era melhor. Havia uma necessidade e eu tinha feito uma oração. Né? Eu tinha só 2 filhos, eu estava sozinha nessa época, né? Sem separada. E eu precisei, né? Eu orei desta forma. Senhor, ainda que eu não ganhe muito, mas eu preciso de estabilidade para criar meus filhos, né? E Deus preparou ali, né? Depois eu tive mais filhos, a família aumentou, tudo, né? Mas dentro daquilo que eu conversei com Deus, que humildemente eu pedi, né? Essa porta, ela se abriu, né? Então, assim, momentos difíceis, tudo, né? Mas dali saiu meu sustento. Houve períodos, né? Posteriormente casada e né, com outros filhos, mas, né? Meu marido também sofreu desemprego, tudo. Mas essa porta ali firme e forte, né? Eu sempre falei isso para ele, né? Houve um momento que ele tinha uma renda maior do que a minha, mas essa porta que o Senhor me abriu, ela não me faltou em momento algum. Né? Então, eu sou muito grata ao Senhor, né? Sou muito grata mesmo, né? Você devia ter estudado, né? Para ser professora, tudo. Eu falei, não, eu estou bem, né? Algumas coisas que gostaria de ter feito eu não fiz, mas o Senhor tem me dado oportunidade, né? Tem dado oportunidades mesmo, né? Agora eu cheguei aos meus 60 anos, né?
com os filhos criados e já na aposentadoria, mas ainda com gás, né, que o Senhor nos dá, né, para fazer aí a obra com mais qualidade de tempo, né? Porque às vezes você sai com mais tempo, não, com um tempo mais expressivo, né? Então, eu sou grata a Deus, né? E nesse interim que eu trabalhei, né? Só foi possível também porque Deus alcançou meu marido, meu companheiro, né? E ele entendeu na criação dos filhos que seriam ambos, né? Eu me lembro que por ter muitos filhos, aconteciam algumas coisas atípicas em casa, né? No lar, eu falei, mas isso não acontece na minha casa, né? E eu tenho uma amiga, né, e vizinha, né, morou próxima à nossa casa, do lado, e ela falava, ela tinha só um filho pequeno, outro já adulto, né, e ela falava assim, eu gosto de mandar o Igor para sua casa, porque ele entra na fila de cortar a unha, ele entra na fila para comer, pegar o pratinho, porque, né, vendo um e o outro, meus filhos aprenderam muitos uns com os outros, né, e se tornaram independentes cedo, né, zelando do irmão mais novo, né, e aprendendo a fazer as coisas mais, se tornando independentes, né, mas também foi com a ajuda do meu esposo, né, então tudo isso é possível, é importante, né? porque é uma parceria. Sim, né? é bem isso. E como é importante ter essa consciência e ter esse espaço na família. O homem, ele tem as suas funções, mas ele tem que ser participante também no dia a dia. Como isso faz uma diferença para o relacionamento, para a família, e isso é necessário. Então não tem essa coisa, isso daqui é de mulher, isso é de homem, não, estamos juntos, estamos constituindo essa família juntos, então nós precisamos caminhar juntos nesse sentido. Vamos dividir aqui as Traz muita tarefas. Proximidade, né? Traz um entendimento maior das necessidades, né? E aí nas diferentes fases dos filhos, né, o seu companheiro ali auxiliando nas atividades, né, que eles precisam de ajuda, né, para depois fazerem sozinho. Então você consegue, né, sentir ali com eles, né, você passa o dia a dia. Então foi, né, essa questão dele trabalhar, né, 12/36, permitiu a ele ver, né, acompanhar a criação, né, ir também em reunião, porque imagine, tanto de filho, tinha reunião aqui, reunião lá, então a gente, né, meio que se escalava, né? Um vai para cá, o outro vai para lá, né? Você vai na reunião de ABC, né? Você vai ser, e assim, né? Então é muito importante, né? Assim, a igreja, né? O segmento, os ensinamentos através da palavra nesse sentido, né? A gente recebe mesmo uma instrução, né? Para que a gente não se perca, que a gente não se embarace, né? A gente precisa trabalhar, mas só que nós temos ali uma família para cuidar, né? E o Senhor já de antemão, ele já viu tudo isso, né? Então ele também já preparou a instrução, as pessoas que também com sabedoria aprenderam dele repassam para nós, multiplicam este conhecimento prático e necessário, né? Porque eu acho que é nesse sentido, como você bem colocou na sua experiência, a igreja ela tem um papel fundamental de orientar, de ensinar e de mostrar, olha, não, é necessário você caminhar nesse sentido. Por isso que eu gosto muito do espaço da igreja como um espaço de você aprender através de palavras, de encontros, de retiros, com temas específicos para casais, para adolescentes, para pais. É muito bom quando a igreja investe nisso e traz pessoas que possam compartilhar ensinamentos dentro da palavra de Deus e com conhecimento, onde são capacitadas a compartilhar de experiências e profissionais mesmo, a vir e nos ensinar e a gente aprender e colocar isso em prática na família e ser tremendamente abençoado por isso. Como a gente absorve isso, né? Traz para a vida da gente, assim, né? São experiências, eu me lembro que no último retiro, não, foi no penúltimo retiro, né? A gente tem... começa a se relacionar, conhecer outras pessoas, né, e que elas têm práticas assim, né, e às vezes você é envolvida, né, a partir de um retiro da ICT, eu conheci uma amiga lá de Cosmópolis, né, tem a igreja lá, até fui lá na igreja tudo, e ela tinha um grupo de oração, e ela me chamou nesse retiro, e hoje ela tem outro grupo, a gente, né, tem grupos diferentes, né, são de irmãs de
placas diferentes, né? Religiões diferentes, mas em torno do mesmo Deus, né? Em lugares diferentes. E a gente se auxilia, né? Usa ali o Meet, né? No celular, através de reuniões, fazemos oração. Mas ela já vivenciava isso, ela passou para nós, teve outras irmãs do grupo, e a gente formou um grupo. Depois teve um momento que ela precisou sair, mas a gente deu continuidade e tem agregado outras pessoas. Então, o trabalhar de Deus, trocando experiências, sendo um suporte em termos de oração umas pelas outras, igrejas diferentes, né? Porque placa de igreja, né? Não é... E ali também é um período de, assim, aquela liberdade de contar, né, das coisas que acontecem no trabalho, desafios que são propostos, situações às vezes que a gente fica constrangida ou fica entristecida, mas ali uma hora pela outra, intercede pela outra, né? Então, assim, está ligado, né? Nós falamos das nossas famílias, né? Nós falamos das nossas igrejas, né? E ali é uma troca, né? Então, é muito importante, né? O papel da igreja ali interlaçando, né, com família, com trabalho, né, com aquilo que nós vivemos, né, com aquilo que faz o nosso dia a dia, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que essa rede de apoio, porque acaba servindo como uma rede de apoio, de trocas de experiências. É muito bom, muito e também expressivo. de você saber que você tem alguém lá orando por você. Isso faz a diferença, né? Você ter essa pessoa sabendo assim, olha, eu tenho um grupo que está ali intercedendo, eu também estou intercedendo, porque a bênção da outra pessoa também me abençoa. Porque quando eu vejo uma oração respondida a favor de outra pessoa, eu também sou abençoado. A vitória da outra pessoa passa a ser a minha vitória também, a minha bênção. Sim. Então isso é maravilhoso, e como a gente precisa desenvolver isso. Então assim, gente, se você está na fase de ser emirtão, né, viver dentro da caverna, eu falo, gente, sai da caverna. Sai da caverna, porque olha, nós não fomos criados para viver isolados no mundo. E uma das coisas que acabam sendo muito interessantes também é que nessas fases da vida que nós vamos passando dentro da igreja, a gente vai encontrando apoio, orientação, e a gente passa também a ser apoio e orientar outras pessoas. Sim. E é incrível, porque aí a nossa experiência, ela vai sendo um canal de bênção para outras pessoas também. Né? E não pode parar isso. Não pode parar. E a gente tem as nossas lutas, a gente tem os nossos desafios, a gente tem as nossas questões, mas é aquilo, não desista. Se você está ali com um filho longe, fica firme no Senhor, entra na brecha. Eu tenho falado isso por diversas vezes. A semente que foi lançada, ela vai germinar, ela vai brotar. Deus, né, eu oro, falo, Senhor, cerca de todos os lados, com amigos, que sejam pessoas direcionadas por Ti, usa circunstâncias e situações para que possa ajudar essa semente a germinar, ministre nos sonhos, né, no sono mesmo, enquanto está dormindo, ministre através de sonhos, mas se a semente não foi lançada, como é que ela vai se germinar? Então, assim, a gente tem que ter esse compromisso, sim, de falar com os nossos filhos, de mostrar o caminho e de viver, porque isso é importante para mim primeiro. Porque eu não posso falar de algo que não tem significado na minha vida e nem importância, mas isso tem que ser... A vida espiritual é algo extremamente importante na vida de um ser humano e é insubstituível, porque tem a ver com a eternidade, não é só com essa vida. Então, não se esqueça disso. Busque a Deus, leve a sua família a buscar a Deus, seja esse facilitador, né? E na tua vida profissional, seja também essa pessoa que possa testemunhar, né? Que seja a luz. Em todos os ambientes, né? Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, né? Anunciar Deus. Sim. Se não for com palavras, com testemunho, sim, né? Com atitude, anunciar, com ação, né? Porque nós quem somos, aquilo que fazemos, muitas vezes vai testificar de forma
muito mais impactante do que aquilo que falarmos. Então, isso nunca pode estar dissociado. Eu falo uma coisa e faço outra. Aquilo que você fala tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. É um ditado, né? Se eu não me engano, é um ditado judeu. Aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, assim, que possamos ter essa integralidade na nossa forma de viver. Aquilo que pensamos, que sentimos, que fazemos, que somos, tudo tem que mostrar Deus na nossa vida. Isso só vai ser possível se eu tiver um relacionamento com Ele, porque se eu não tiver, vai ficar dissociado. É o ponto de partida, né? E esse relacionamento alimentado, né? As diárias, né? A leitura da palavra, a oração, né? O momento de adoração, né? E tudo isso nas ações que se seguem no nosso dia, elas vão refletir, né? E tem resultado nisso, né? Então, nós temos que insistir, persistir, né? Para que esses resultados aí, o resultado da sementinha, né? Ele vem, né? Sim. Ele vem. O salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Mas neste tempo, nossa fé, de forma alguma, ela pode ser decrescente, pelo contrário, né? Aquela fé firme, né? Que vai contagiando, né? A mim e aos demais, né? Porque há dias que nós estamos abatidos, Sim. mas a gente não pode permanecer, não pode se prostrar. Situações vêm, o intuito é derrubar, né? Mas o Senhor, Ele nos levanta. Então, por um momento eu estou abatido, né? Mas reconhecendo a força, né, que do céu vem, que do Senhor vem, né? A gente se recompõe e vamos aí, né? Porque assim, as lutas virão, as dificuldades fazem parte da vida, mas se eu estou fixada, né, olhando firme para o céu, para a cruz, entendendo que a minha vida não tem sentido fora dessa razão de ser fora da presença de Deus, então assim, eu não estarei só jamais. Embora eu possa enfrentar situações e por diversas vezes somos assaltados, né, por situações, por dificuldades, mas o Senhor vai nos dando sabedoria, vai nos dando discernimento para poder conduzir todas as coisas e assim devemos ser. Tá bom? Gente, eu ficaria aqui horas e horas conversando. Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu adoro ficar aqui conversando. Gracilene, olha, eu não tenho palavras para agradecer a tua generosidade de vir aqui, compartilhar conosco a tua experiência, né? Assim, claro que num único podcast a gente não esgota tudo, mas é tão gostoso quando a gente vê assim uma pessoa, é tão especial, tão edificante para as nossas vidas, quando a gente vê uma pessoa que tem compromisso com Cristo, compromisso com Deus, e que esse compromisso, apesar das circunstâncias, seja que área da vida for, seja na família, seja na profissão, seja na vizinhança, seja na vida relacional como um todo, quando a gente tem esse compromisso com Cristo, a nossa vida é pautada de valores diferentes, de propostas diferentes, de significado e ressignificados, porque a gente vai passando pela vida, nós não somos pessoas acabadas no sentido, já aprendi tudo, não. A cada momento, a cada fase da nossa vida, Deus vai trabalhando, Deus vai nos ensinando. Um tijolinho a mais, né? Vai nos moldando, vai nos forjando. Exatamente. Né? E aí a gente vê assim, tudo à mão de Deus, como Ele conduz, e isso é gratificante. Então eu sou muito grata, né, pela tua generosidade também, de vir aqui, dividir conosco aqui também, um pouquinho da tua história. E assim, né, com o intuito mesmo, né, que Deus alcance, né, outras vidas, né, é um espaço assim maravilhoso, né, de compartilhar, né, já ouvi outras mulheres aqui, né, servas do Senhor, falando, né,
de que forma elas estão servindo a Deus, né? E dividindo isso com outras mulheres, né? Que muitas vezes podem ter o primeiro contato através desse podcast, ouvindo, né? E início por curiosidade, mas depois a sensibilidade sendo aguçada, o Espírito Santo trabalhando, sendo alcançada por essa palavra que o Senhor já colocou em nossas vidas e que não vai ficar com a gente, né? A qualquer lugar, em todos os lugares que nós estivermos, né, está com este compromisso, né? Então a gente pede mesmo ao Senhor que continue nos forjando, né? Para fazer a sua obra assim com excelência, né? O melhor, né? Porque Deus, ele não poupou esforços para conosco, né? E nós também não podemos poupar, né? A fim de que a sua palavra, né? Essa missão que nos foi dada de levar o evangelho através das nossas vidas, conhecendo Deus, apresentando e que as pessoas possam ver as transformações que já foram feitas, que estão sendo feitas, né? E como foi dito aqui, né? Nós não somos obras acabadas, né? Mas o Senhor vai moldando, trabalhando e sempre haverá, nem que seja no último momento das nossas vidas, né? Mas é assim, né? Que o Senhor nos quer predispostos, trabalhando no reino. E quem ainda não conheceu a esse Deus, né? Tem esse podcast, ele, né? Aprendendo com elas, aprendendo do Senhor, né? As nossas vidas, experiências diferentes, mas de um agir transformador, né? Que não veio só para Simone, não veio só para mim, né? Mas veio para nós. A quantos mais, né, derem essa liberdade, se disporem, eu preciso, eu quero, eu anelo, eu desejo, né? O Senhor está aí, né? E é isso, né? Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, né? Que outras contribuições também, né? Venham a acontecer, né? Dessa forma, assim, graciosa que Deus preparou, né? Presente de Deus, né? Então, eu sou grata a Deus por tudo. Amém. Muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. A você, a sua casa. Amém, né? querida, amém, amém. E que as suas gerações, os filhos dos seus filhos, amém, possam ter esse legado, aprender contigo sempre, né? Essa sabedoria de servir ao Senhor, de ficar firme com Deus. Então, que o Senhor continue te abençoando em tudo, né, querida? prosperando o teu né? caminho, te ajudando em todas as questões. Amém? Que a tua casa seja uma casa, né, de referência, assim, onde as pessoas possam ver o Senhor habitando e reinando nessa casa. Amém? Essa casa Deus te de abençoe. bênção, né? Isso, sobre bênção. Isso, com Obrigada. certeza. E mais uma vez, muito obrigada por estar conosco no Aprendendo com Elas. Deus abençoe sua vida.